Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos debatendo aqui o pacote de medidas denominado pacote de maldades. Estamos cercados por pessoas que legitimamente vêm a essa casa lutar pelos seus direitos. Eu entendo que o que nos trouxe aqui é que precisa ser analisado. Estamos debatendo aqui uma série de medidas trazidas a essa casa pelo Executivo, pelo governador Pezão, que sacrifica de uma maneira absurda a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Vamos discutir aqui o fim do aluguel social, vamos discutir aqui o fim do restaurante popular. Inicialmente, teria aqui também a criação de uma alíquota de 30% para servidores que ganham menos de R$5.000. E como bem falado, são medidas que sacrificam preferencialmente aqueles que mais dependem dos serviços públicos. E essas medidas têm que ser analisadas como um todo. E aí entro no ponto que considero da maior importância: a falta de transparência. A falta de transparência por parte do Executivo com essa casa e com o povo fluminense, no sentido de trazer dados que justifiquem todo esse aparato que se criou. Nós aqui nessa casa, volta e meia, somos surpreendidos por notícias na imprensa que nos deixam simplesmente abismados. E, às vezes, somos surpreendidos por falas dentro dessa casa que nos deixam também muito abismados. E eu vou me remeter a duas falas. A primeira, dentro do gabinete do presidente dessa casa, que o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, falou claramente que a Firjan também questiona algumas das isenções fiscais, tais como elas foram feitas. E citou um exemplo de uma isenção fiscal com retroatividade de 5 anos. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é que no Fórum de Desenvolvimento, patrocinado por essa casa, nesse plenário, o representante do Tribunal de Contas do Estado fala com todas as letras que o Tribunal de Contas não tem como medir o resultado prático das isenções fiscais. Foi falado aqui. Então, senhores deputados, senhor presidente, não tem como nós discutirmos o fim de determinados direitos do cidadão fluminense sem discutir exatamente esses pontos, porque está tudo ligado, tudo interligado. Quando não existe transparência pública para mostrar que não foram 180 bilhões de isenção, eu acredito nesse número. Cabe ao governo provar que não foi feito dessa maneira. Cabe ao governo mostrar que esse número não está certo. Mas isso não aconteceu nesses 2 anos que estamos aqui. Simplesmente lança outro número, mas qual é a obrigação, senhor presidente? A obrigação, no momento de grave crise, é trazer números que justifiquem o tamanho das medidas que o governo está propondo. E não simplesmente estarmos aqui sacrificando, votando contra o servidor público, contra a população fluminense, baseados em dados que eu diria irreais. Por último, eu gostaria de abordar 2 pontos mais que eu considero também interligados nesse processo. Senhor presidente, vou acabar, me perdoe. O que noticia o Globo dessa semana? Os custos dos poderes, em que ele cita lá
o custo da Alerj de 1 bilhão e 400 milhões, o custo do Ministério Público de 1 bilhão e 200 milhões, e o custo do Tribunal de Justiça de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Mais uma vez... Deputado, eu vou acabar, senhor presidente, me perdoe. Como setor Alerj, eu tenho que fazer um esclarecimento. Eu desafio a provar que o custo do parlamento é de 1 bilhão e 400. Os relatórios estão publicados, amanhã mesmo estará no diário os nossos custos do mês de setembro. Não é verdade. A matéria é uma matéria que falta com a verdade. Eu não fui ouvido. Tentaram me ouvir ontem, depois da matéria publicada, para me responder. Eu mandei a assessoria de imprensa responder. Não é verdadeiro. O parlamento está muito abaixo do seu limite prudencial. Esse parlamento zela por cada centavo. Eu montei uma controladoria, um controller formado por auditores do Tribunal de Contas, que todos os diretores de carreira desta casa sabem do rigor que é para aprovar qualquer coisa lá, a ponto de virem reclamar, poxa, assim a gente não consegue fazer as coisas. Então não é verdade, é mais uma tentativa, é só pegar o editorial do jornal, uma tentativa do governador em confundir e fugir das suas responsabilidades. Eu não quero travar esse debate, mas eu quero rebater e desafiar, porque os dados são públicos, são transparentes. Mensalmente é publicado a execução orçamentária desta casa. Qualquer deputado que tenha contato ou que tenha feito qualquer coisa que utilizou a estrutura da casa sabe do rigor que é exercido esta casa. E há transparência, tanto que é publicado no site online, amanhã estará publicado toda a execução orçamentária do mês de setembro. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência tem razão, foi citado, mas não é verdadeiro em relação ao parlamento. Eu agradeço, senhor presidente, e eu quero colocar que eu fiz questão de me posicionar aqui, porque quando eu fui ali fora hoje, eu fui questionado pelos manifestantes sobre o que essa casa tem que fazer. E é importante que essa casa demonstre claramente esses números que Vossa Excelência está falando. E eu, por último, quero colocar aqui, senhor presidente, números constantes da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Eu fico imaginando um governo que pretende extinguir autarquias, fundações de extrema importância para o Estado. Faz constar uma previsão na lei orçamentária de aluguel de imóveis de 75 milhões, de aluguel de vagas de 5 milhões e 600 mil, de diárias de 6 milhões e 500 mil reais, de passagens aéreas de 3 milhões e 500 mil reais. E eu quero dizer a Vossa Excelência que isso eu vi e falei nessa casa aqui. A mesma, citei o exemplo, a Coordenadoria Regional de Educação de Campos, que responde pelo Norte Fluminense, aluga uma casa de um dos maiores industriais de Campos para ser a sede da coordenadoria. E eu fiz, inclusive, um pedido de informação para saber de quanto é esse aluguel, porque entendo que não podemos discutir medidas que sobrecarreguem, que afetem diretamente os servidores públicos, sem discutir muito antes, as despesas dos nossos órgãos, o nosso legislativo, o executivo e o judiciário. Obrigado.